Bom, encerramos a aula passada, né, com esse exemplo aqui, resolvemos o exemplo, fizemos alguns comentários, né, algumas observações, principalmente a área que está sendo cisalhada, né, essa é uma das principais coisas que a gente tem que observar mesmo, né, que às vezes confunde, né, e para fechar essa parte aqui dos conceitos básicos, né, de deformações específicas normais e de cisalhamento, né, a gente fecha com as relações constitutivas, né, entre tensão e deformação para um caso geral, né. Isso aqui são as equações que relacionam, né, pessoal, as tensões atuantes com as deformações ocorridas, né, em um determinado ponto, né, sempre a avaliação pontual, né. Então, se eu tenho tensões, né, nas três direções, né, a gente tem essas equações para deformações normais, né, para serem calculadas. Isso a gente já viu lá nas leis de Hooke, na lei de Hooke generalizada. E aqui a gente só inclui, né, pessoal, para a gente fechar essas nossas relações constitutivas, né, com as deformações cisalhantes que podem ocorrer, né? Por exemplo, se eu tiver também tensões de cisalhamento, além de tensões normais atuando nas três direções, se eu tiver tensões de cisalhamento atuando também em todos os planos, né? Então, a gente tem aqui, ó, as nossas relações constitutivas, a representação, né, de um elemento infinitesimal, né? Seria assim, normalmente, né, pessoal, como a gente vai trabalhar com casos planos, né, normalmente, então, o mais comum vai ser a gente ver, né, a representação só de um quadradinho aí, tá certo? Ou, né, que deformado vai virar um losango, tá certo? Deformado, quando eu digo com tensões de cisalhamento, né, quando sofrendo distorções, né? E aí aqui, ó, de novo, só para reforçar, né, pessoal? Tensões normais só geram deformações normais, né? Que só provocam mudança de volume no meu elemento, né, ou alteração no tamanho das arestas. Tensões de cisalhamento só geram deformações cisalhantes ou distorções angulares, tá certo? Isso que a gente não tem aqui, ó. Eu não tenho as tensões de cisalhamento, né, influenciando aqui nas deformações normais e nem tenho as tensões normais influenciando nas deformações de cisalhamento. Tudo bem? Então, isso aqui fecha, né? Com essas relações constitutivas, pessoal, a gente monta, né, a nossa matriz ou de rigidez ou de flexibilidade, né? Que é, por exemplo, os programas como o ANSYS, né, usam para fazer o cálculo, né, de tensões e deformações atuantes, tá certo? Mediante as propriedades que a gente fornece. Então, pessoal, agora a gente entra numa outra parte. Eu falei para vocês, né? Quando a gente falar em deformações, normalmente aqui a gente vai estar tratando de deformações específicas. Mas, para alguns casos, é interessante, né, e a gente vai querer fazer também, né, esse cálculo da deformação linear, que a gente chama de deformação linear ou variação de comprimento, tá certo? Então, vamos falar dessa deformação aqui linear em elementos sob carga axial, né, que é o que a gente está tratando por enquanto, tá certo, pessoal? Então, isso daqui, né, a gente até chegou a comentar sobre ele quando eu fiz algumas observações sobre o diagrama tensão-deformação, tá certo? A gente vai usar essa letra delta minúscula, né, para representar essa variação de comprimento, tá certo? E aqui, ó, pela lei de Hooke, o que a gente tem, né, pessoal? Que tensão é igual ao módulo de elasticidade vezes a deformação específica. Isso para um caso unidirecional, né, que atende aqui o caso da carga axial, tá certo? A gente já viu, né, que para estados mais complexos, essas relações mudam um pouco, né? Mas por caso axial, isso aí pode ser usado. Então, a deformação, obviamente, é igual a tensão sob o módulo de elasticidade. A tensão devido a uma carga axial, pessoal, é força sobre área, né? Então, esse termo aqui, P sobre A, é a tensão, e aí coloco aqui no denominador mais o E, para transformar isso em deformação.
A definição, né, pessoal, de deformação específica, que eu já comentei com vocês, seria a variação de comprimento ocorrida sobre o comprimento inicial, tá certo? O que me dá algo adimensional, né? Então, olha só, eu passando esse L multiplicando para cá, ó, substituindo aqui, então a variação de comprimento devido a uma carga axial numa determinada barra com comprimento inicial L, né, área de seção transversal A e submetida a uma carga P, né, com módulo de elasticidade, né, E, tá certo? É igual a P vezes L sobre A vezes E. Pessoal, para um aço, qual é a ordem aí, qual é o valor aí bom, médio, que normalmente a gente pode usar para o módulo de elasticidade? 200 gigapascal, professor. 200 gigapascal. Para alumínio? 70. Perfeito. Ok. Vamos deixando isso daí, né, entranhar mesmo, tá certo, pessoal? Esse tipo de informação tem que ser comum para vocês, tá certo? Então, olha só, isso daqui para uma carga atuante, né, uma barra simples, né, com uma seção transversal regular, né, pessoal? Imaginem, tá certo, pessoal, que essa barra aqui tivesse uma seção transversal variável. O que a gente ia ter que fazer? A gente ia ter que fazer uma integração, né? Tá certo? Ver como variaria, né? Essa área ao longo do comprimento, né? E, com base nisso, fazer uma integração ao longo de todo o comprimento para a gente saber, né? Essa variação de comprimento. Se a área, né, fosse variável, por exemplo, tá certo? Agora sim, né, vamos dizer que a gente tivesse várias áreas, tá certo, pessoal? Uma barra aqui, por exemplo, eu tenho essa daqui, mas aí eu tenho uma outra, né, emendando com ela aqui, com uma área um pouco maior, enfim, vários segmentos. E aí eu quero saber, né, a variação de comprimento, né, desse componente estrutural completo. Eu vou fazer um somatório, né, pessoal, da deformação ocorrida em todos os trechos. E é o que está nessa equaçãozinha aqui. Tudo bem? Agora, isso aqui, né, quando a gente tem, por exemplo, áreas, né, discretizadas aí, né, diferentes trechos, né, com diferentes áreas. Se eu tiver lá uma área, né, um componente estrutural, como eu já falei antes, né, por exemplo, um cone, né, o cone, ele, ao longo do comprimento, ele vai variando a sua área de seção transversal, né, então eu teria que trabalhar com integração, tá certo? Vocês vão ver aí exercícios com isso, né, nos livros textos, e vão ver que não tem dificuldade nenhuma de trabalhar com isso. Mas aqui, normalmente, a gente vai trabalhar, né, com áreas, tá certo? Com comprimentos, né, com uma área uniforme, tá certo? Então, o componente estrutural pode ter algumas áreas, tá certo? Mas a cada comprimento eu tenho uma área uniforme, tá? E aí a gente trabalha com o somatório, né, das deformações ocorridas em cada área. Pessoal, então assim, né, aqui não tem nada complicado. Oi. Essa relação depende da isotropia do material? Ela só é válida para materiais... Não. Não? Vamos lá. Vai depender, né, se eu estou calculando, né, a deformação ocorrida devido a uma carga axial, e vamos dizer que o material seja anisotrópico, né? Eu tenho aqui, ó, uma propriedade do material que entra aqui, tá certo? Que é o módulo de elasticidade. Então, o que é que eu vou ter que conhecer para colocar aqui nessa fórmula? A rigidez ou módulo de elasticidade do elemento, né, do componente, na direção em que a carga está sendo aplicada. E aí a equação pode ser usada normalmente. Tudo bem? Ok? Ok. Então vamos lá, pessoal. Não tendo grandes dificuldades aqui, né, vamos já direto aplicar, né, essa equação, esse conceito. Aqui a gente já vê, né? Então percebam, pessoal. Né? Aqui eu vou ter que trabalhar com quantos trechos aqui para esse componente estrutural aí?
para determinar a variação de comprimento dessa barra? 2? Por que só 2? Porque eu tenho duas áreas diferentes, é isso? Duas áreas de seção Duas áreas transversal? diferentes. Ok, isso é um ponto. Mas olha a equação aqui, ó. Isso. É a força, né, atuante no determinado trecho, vezes o comprimento daquele trecho sobre a área do trecho e o modo de elasticidade do trecho. O modo de elasticidade aqui não muda. Tudo bem? Agora o seguinte, vamos ver, ó, esse trecho aqui, ó, que tem a mesma área. Nessa primeira parte aqui, pessoal, eu tenho uma determinada força atuante, né, força interna. E aí, né, vamos lembrar, a gente vai ter que calcular as forças axiais internas aqui ao longo desse componente. Né? Percebam que a força interna axial que atua nesse primeiro trecho aqui, ó, não é a mesma que atua aqui. Conseguem perceber isso, né? Então, a gente vai ter que trabalhar aqui com 3 trechos diferentes, tá certo? Porque aqui, ó, embora a área seja igual de seção transversal, o módulo de elasticidade seja igual, né, dessas duas partes aqui, e o comprimento seja igual, o esforço interno, que é um dos fatores da minha equação, não é. Então, eu tenho que separar. Tudo bem? Então, olha, o que eu vou querer que vocês façam aqui, eu vou mostrar a solução, isso aqui é um exemplo, né? Vocês vão ter a solução. Eu quero que vocês determinem os esforços internos em cada trecho aqui da barra, tá certo? Desse componente estrutural aqui, ó. E aí já sabem, vão ter que trabalhar com 3 trechos, tá certo? Só para a gente dar uma praticada nisso aí, que é o que pode complicar, porque aplicar aquela equação, né, é trivial. Agora é perceber quantos trechos eu tenho que trabalhar, o esforço interno em cada trecho. Tá? Então, vamos lá. 5 minutinhos aí para vocês determinarem, né, os esforços internos em cada parte. E aí, pessoal, 5 minutos é suficiente. Quero todo mundo tentando fazer. Tá? E aí depois a gente vem com a solução completa. Quem fizer mais rápido já vai avançando aí na solução. Tudo bem? Então, olha só. Né? Aqui, o recomendável, a solução aqui está um pouco diferente. Né? Isso aqui eu já pensei lá do livro, né? Do BIE. Mas aqui, o que poderia ser feito? Né? Calcula primeiro essa reação aqui, pessoal. Olha só, aqui nesse engaste, que eu estou chamando de A, né? O que teria aqui em termos de reação? Eu não tenho força vertical, não tenho momento, só teria o quê? Uma força axial, né? Quanto seria a reação aqui, pessoal? Nesse engaste A? 400. Quanto? 500. Opa, Por que 300. 500? 300. 300, né? 300, né? E para esse lado aqui, não é isso? Não é? Quando vocês fizerem as contas aí, né? Se você admite, né, o RA para cá, o que você vai ter? Eu tenho que ter aí a soma de todas as forças axiais igual a 0. Então, vai ficar menos RA, mais 350, menos 200, mais 150. Quando você fizer essa conta, você vai ver que isso vai dar 300. Tá certo? E aí, né, pessoal, eu vou trabalhar com seccionamento, né? Trabalho com esse primeiro trecho. Nesse primeiro trecho aqui, né, N1, quanto vale o meu esforço interno axial? Ó, nesse primeiro trecho, né, eu vou tirar esse restante aqui da barra, eu vou ficar só com esse RA aqui. Então, nesse primeiro trecho, a minha força interna axial é igual a RA, que é igual a 300. Tudo bem? E aí vou para esse segundo trecho aqui, ó, em qualquer ponto. Agora eu já vou ter RA, né, e mais essa força de 350. Vou calcular. Né? E no terceiro trecho, quanto é aqui, pessoal, o esforço interno nesse terceiro trecho? 200. Por que 200? Olha só, trabalha aqui, ó, no terceiro trecho da direita para a esquerda. Não é isso? Então, olha, o meu esforço interno aqui, né, é igual a 150. Tá certo? Aí uma outra forma de trabalhar seria direto, né, da direita para a esquerda, né, que é como está a solução aqui, só para a gente variar um pouco.
Então, ó, no terceiro trecho, eu estou chamando isso aqui de trecho 1, trecho 2, trecho 3, né? Então, ó, secciono aqui qualquer parte entre D e C, tá certo? Então, olha, para um lado eu vou ter 150, e qual é a nossa convenção para o esforço interno, pessoal? Sempre colocar ele tracionando o trecho, né? Dependendo do que der, né? Eu já sei se é tração ou compressão. Deu positivo? Então, realmente, o esforço que atua aqui nesse trecho CD é trativo. Tudo bem? Ok? Aí vamos aqui, ó, para o trecho, para a parte 2. Eu seccionei aqui, tá certo? E aí vão entrar, estou trabalhando da direita para a esquerda, vão entrar, né, esse esforço de 150 para cá, o de 200 para cá, e ó, sigo a minha convenção, coloco no sentido de tracionar. Agora aqui, ó, o meu N2, pessoal, deu menos 50. Isso quer dizer o quê? Que entre B e C eu tenho que tipo de esforço? Compressão, professor. Eu tenho compressão, né? Aí vou para o último trecho, né? Que seria o meu primeiro, né? Que deu aqui, ó, 300. Fazendo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, dá no mesmo, né? Então, eu tenho tração nesse primeiro trecho, compressão nesse segundo e tração aqui. Agora, né, pessoal, eu vou só aplicar aquele somatório, tá certo? O módulo de elasticidade é comum, né, a todos os trechos, então eu posso tirar aí, ó, né, eu colocar em evidência, né? E as demais partes, ó, P1 vezes L1 sobre A1, P2 vezes L2 sobre A2. Eu poderia também isolar, né, esse termo aqui, tá certo? Porque os comprimentos e áreas são iguais para 1 e 2. Mas, vamos lá, deixa aberto aí. E aí, pessoal, né, e aí o terceiro trecho, mesma coisa. Agora, uma coisa muito importante, né? Você usa a convenção correta para o teu esforço interno aqui, tá certo? E o sinal que der, quando você calcular, né, você tem que jogar aqui na equação, para ficar correto. Tudo bem? Então, aqui, ó, é compressão, tá certo? Então, tem que colocar um menos aqui, tá? Então, só substituindo os termos, né, fazendo análise aí dimensional, a gente chega à conclusão que eu tenho uma variação de comprimento aí, ó, nesse componente estrutural, com esses esforços axiais atuantes, de 2,15 milímetros. Tá certo? Então, não tem dificuldade, é só tomar muito cuidado, né, no cálculo desses esforços internos, né, quantos trechos a gente vai ter que separar aí, e no sinal dos esforços internos, pessoal. Ok? Dúvidas aí? E, professor? Oi. Professor, o senhor poderia explicar o que, Anderson? Mas enquanto o Anderson está escrevendo, quem é que está perguntando aí? Quem ia fazer a pergunta aí? Pode se manifestar. Não, eu queria saber só se nesse tipo de questões, assim, a aplicação sempre vai ser por meio dessa, entre aspas, dessa forma, vamos dizer assim. Sim, para esse tipo de questão, sim, né? Eu vou aplicar esse somatório aí. É isso mesmo, tá? Tudo bem. O Anderson, né, tá perguntando, essa divisão de trechos, lembra, Anderson, que quando a gente aplica, né, ó, lembra, nessa fórmula aqui, esse P aqui é o esforço axial interno atuando no trecho que eu estou analisando. Mas se eu só tenho essa barra aqui, obviamente eu só tenho uma força P atuando, né? E aí, como é que eu calculo o esforço interno, né, atuando em cada trecho de uma estrutura? Eu aplico o método do seccionamento, né? E aí eu vou ter que... Como é que eu defino? O número de trechos. Entre cada par de esforços, ou entre cada par de pontos onde atuem esforços, eu tenho que definir um trecho ali, e eu tenho que definir o esforço interno para aquele trecho. Tá certo, Anderson? Eu não sei se era essa bem a tua pergunta, né? Então, aqui perceba, né? Eu tenho força axial atuando nesse engaste, que é a reação, aqui. E aí, ó, qual é o próximo ponto que tem força? É aqui nesse ponto aqui. Tá certo? Nesse pontinho aqui. Então, eu já tenho um trecho definido entre A e esse ponto aqui.
E aí, vamos lá. Depois eu tenho outro par de pontos com esforços. Então, eu tenho um segundo trecho. E depois o meu terceiro trecho. Tudo bem? Mas ok, então tá entendido. Vamos lá, pessoal. Vamos para mais uma questão, né, envolvendo, né, essas variações de comprimento. Agora, um problema um pouquinho mais complexo. Tá? Agora, né, a gente está vendo. Né, são essas duas barras aqui, ó, que me interessam. Tá certo? Então, aqui não vai se tratar de somatório, né? Você perceba, né, que cada barra dessa daqui é constituída por uma única área, né? E em cada barra vai atuar um único esforço axial, né? Que a gente vai ter que determinar aqui, tá? Então, olha só, a barra rígida BDE, né? Quando eu chamo de rígida, né, pessoal, eu admito que ela não deforma, né? É suspensa por duas barras AB e CD, né? A barra AB é feita de alumínio, modo de elasticidade 70, e tem uma área de seção transversal, ó, de 500 milímetros quadrados. A barra CD é feita de aço, tá certo? Modo de elasticidade 200 GB, e tem uma área de seção transversal 600 milímetros quadrados, um pouco maior aí. Né? E os comprimentos, né, pessoal, úteis dessas barras, né, está sendo dado aqui também. Para a força de 30 kN mostrada aqui, né, determinar os deslocamentos dos pontos B, D e E. Percebam que aqui, ó, eu não estou pedindo variação de comprimento das barras, eu estou pedindo deslocamento dos pontos. Agora percebam, pessoal, e aí eu chamo a atenção, né, de novo, para essa equaçãozinha aqui. Pessoal, a variação de comprimento de um determinado componente nada mais é, tá certo? Ou de um determinado trecho, nada mais é do que o deslocamento relativo entre suas extremidades. Concordam com isso? Por exemplo, aqui, ó, a variação de comprimento dessa barra BC é o deslocamento relativo da extremidade C em relação à extremidade B. Não é? Então, olha só, a extremidade B aqui, ó, ela é fixa. Então, aqui, a variação de comprimento da barra vai coincidir com o valor do deslocamento do ponto C. Concordam? Não é, pessoal? Então, olha só, né? Nesse probleminha aqui, né? O que a gente tem, ó? O deslocamento do ponto B é a própria deformação da barra AB. Por quê? O ponto A é fixo, tá certo? E aqui a mesma coisa, ó. O deslocamento do ponto D, que está sendo pedido aqui, também é a própria variação de comprimento da barra CD, tá certo? Por quê? O ponto C é fixo. Ele não se desloca, né, verticalmente nem horizontalmente. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Ó. Claro, primeira coisa, né? Saber as forças axiais atuando em cada barra, calcular, né, a variação de comprimento de cada barra mediante essa força atuando em cada uma, já que as outras informações já foram dadas, né? E aí, com isso, eu calculo o deslocamento do ponto B, o deslocamento do ponto D, e depois, por semelhança de triângulos, pessoal, eu calculo o deslocamento dessa extremidade E aqui. Tá bom? Então, de novo, 5 minutinhos aí para vocês trabalharem. Tá? Pelo menos determinarem, ó, e aí não quero, né, dúvidas aqui. Determinar, né, a força que atua em cada barra aqui. Tá? Aí o que vocês podem fazer? Façam o DCL dessa barra aqui, né? BDE, porque nela atuam todos os esforços que me interessam. Tá? Então, vamos lá. E aí, pessoal? Quais são as forças que atuam aí nas barras AB e CD? Quem já conseguiu calcular isso aí? Professor, eu calculei isso, não sei se está certo. É que
eu calculei com base no momento em relação ao ponto B. Tá. Quanto deu? Aí, lá no B, a reação foi de 60 quilonewtons e no ponto D, 90. Tá. Deu só Agora, 60 de negativo, no caso. Pois é. Mas aí tem que ver, né? Em que sentido o Nelson arbitrou também, né? A força AB. Mas o importante, vamos lá, pessoal. Legal. São esses os valores mesmo. Agora, vamos entender aqui, né? Olha só. Aqui, né, pessoal, eu disse para vocês fazerem um DCL dessa barra. Tá certo? Por quê? Ó, a força que está atuando aqui, né, vai estar atuando nesse ponto B, transmitida por esse pino, né? A força axial que está atuando aqui, ó, elemento de barra ligada por 2 pinos. A força resultante é na direção do próprio elemento. Então, a força resultante aqui, ó, no ponto B, é para cima ou para baixo, né? É na direção vertical. E aqui no ponto D é a mesma coisa, na direção vertical. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma força aí, que eu posso chamar FAB, né, que é a força referente à barra AB, mais FCD igual a 30 kN, se eu arbitrar as duas para cima. Tudo bem? Aí, né, alguém já teve a ideia aí. Também eu vou aplicar um somatório de momentos, ou em relação ao ponto B ou em relação ao ponto A. Já determino uma das duas e depois, né, substituo nessa primeira equação. Então, ó, aqui, arbitrando as duas para cima, tá? Como é que fica? Fazendo o somatório de momentos em relação a B. O que provoca momento aqui em B? FCD e 30. Né? O 30 ó, provoca um momento no sentido, o quê? Horário em relação a B. Então, entra negativo aqui no meu somatório, né? Nossa convenção lá. Então, 30 quilonewtons vezes a distância, 0,6. O FCD, ó, provoca um momento no sentido anti-horário, ou seja, entra positivo aqui no somatório, FCD vezes 0,2. E aqui, então, ó, o que eu estou tendo? Ó? FCD é igual a 90 kN. Percebam o seguinte, pessoal. Se, né, a barra CD está puxando o ponto D, ó, da barra BDE para cima, o ponto D da barra BDE está puxando a barra CD para onde? Por equilíbrio. Para baixo. Não é isso? Ou seja, está ocasionando tração nessa barra CD. É isso que eu não quero que vocês confundam, pessoal. Porque, assim, às vezes, eu já vi muito aluno fazendo isso, né? Ah, não, ó, a força aqui FCD é para cima, então, se é para cima, ela está comprimindo a barra CD. Mas entendam o seguinte, isso daqui é a força que a barra CD faz nessa barra horizontal. A força que a barra horizontal faz na barra CD é no sentido oposto, ou seja, para baixo, no sentido de tracionar. Tudo bem? Essa confusão vocês não podem fazer. Tá certo, pessoal? Tomar cuidado. Já lá, ó, para o ponto B, a gente pode fazer o somatório de momentos em relação a D. Né? E aqui, ó, eu arbitrando essa força aqui para cima, ela deu um valor negativo, ou seja, não é esse o sentido dela. O sentido dela correto é para baixo, ou seja, a barra AB empurra a barra BDE para baixo. Então, a barra BDE empurra a barra B para cima, provocando o quê? Compressão. Tá certo? E aqui, ó, está representado, né? A barra AB, tá certo? Sob compressão. Tudo bem? Alguém está com dúvida nisso aqui? Não, né, pessoal? Que a barra AB está sendo comprimida e a barra CD está sendo tracionada, né? Até pelo próprio arranjo aqui da questão, né? Você perceba, né? Isso aqui funciona quase como uma alavanca, né? Então, eu tendo aqui esse ponto D, né, como um ponto de apoio, tendo essa força aqui, então eu estou empurrando isso e estou puxando isso. Tá? Aí, vamos lá, pessoal, o deslocamento do ponto B. Aí, aquilo que eu falei para vocês, ó, está representado aqui, né? A variação de comprimento da barra AB nada mais é do que o deslocamento relativo entre as extremidades B e A. Tá certo? Eu posso abrir aquela equação dessa seguinte forma aqui.
E aí o deslocamento relativo é o deslocamento de um menos do outro, né? De um ponto menos do outro. Então, deslocamento do ponto B menos o deslocamento do ponto A. O deslocamento do ponto A, pessoal, é zero, porque ele é fixo. Então, o deslocamento do ponto B é a própria variação de comprimento da barra AB. E aí, ó, eu coloco aqui, né? Aí, de novo, eu tenho que colocar o esforço interno. Se é compressivo, eu tenho que colocar que é negativo, né? E então tá aqui, ó. O deslocamento do ponto D, né, a variação de comprimento da barra AB foi de menos 514 vezes 10 a menos 6 metros, ou menos 0,514 milímetros. Né? Ou seja, ela encurtou. Então, o deslocamento do ponto B, pessoal, aí que eu recomendo, né? Façam o valor absoluto e representem se foi para cima ou para baixo. Aqui, se a barra AB encurtou, é claro que o B se deslocou para cima. Tudo bem? Ok? Consequentemente, o ponto D, né, vai deslocar para baixo porque ele a barra CD está sendo tracionada. E aqui está a representação. Então, percebem, pessoal? Ó, aqui, por exemplo, né, o que eu estava falando. A barra CD puxa o ponto D para cima. Então, a barra BDE puxa o ponto D para baixo da barra CD. Tá certo? E é o que está representado aqui. E aí eu tenho a reação lá no ponto C, né? No sentido oposto e de igual magnitude, obviamente, né? Por equilíbrio. E aqui a mesma coisa, ó, aquela regrinha, né? A variação de comprimento da barra CD nada mais é do que o deslocamento da extremidade D menos o deslocamento da extremidade C. Extremidade C é fixa, né? Tem um pino ali. Então, o deslocamento é zero. E aí, ó, substituo aqui, né? Deu 300 vezes 10 a menos 6 metros, ou seja, 0,3 milímetros. Deu positivo, então a barra CD, ela alongou, né? Então, o ponto D desceu. Tá certo, pessoal? Até aqui tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo, né? Agora, olha, como eu falei para vocês, para calcular o deslocamento do ponto D, usamos semelhanças de triângulo, né? E aqui, ó, está uma representação para a gente fazer essas semelhanças, tá certo? É claro, aqui está tudo fora de escala, tá tudo bem, pessoal? Está tudo fora de escala para a gente enxergar, né, as coisas. Se eu fosse desenhar aqui 200 milímetros e 0,3 milímetros no mesmo desenho, né, isso aqui teria que estar quase imperceptível. Então, está fora de escala, só para a gente perceber, né, todos os parâmetros envolvidos aí, ó. Então, o ponto D deslocou para cima, o ponto B. Então, foi aqui para uma posição B', né? Ponto B'. O ponto D para baixo, posição D'. E aí, é claro, né? Eu sigo tendo um ponto aqui, ó, na barra BDE, né? Que se manteve ali, ó, na posição, né, original, né? Sem se deslocar. Ou seja, aí eu vou ter um ponto H aqui qualquer. Para fazer essa semelhança de triângulo, pessoal, eu tenho que conhecer, ó, esse comprimentozinho aqui, ó. Isso daqui eu ainda não tenho. Tá certo? Por quê? Né? Eu teria que ter, ó, os triângulos que eu tenho aqui para fazer semelhança, ó, são esse daqui, tá certo? O HDD', o HBB' e o HEE'. Né? Então, percebam que para qualquer semelhança que eu for fazer aí, eu preciso conhecer esse comprimentozinho aqui. Então, a primeira semelhança que eu vou aplicar é para determinar esse segmentozinho aqui, X. Tá certo, pessoal? Então, olha só. O que eu posso fazer, né? Trabalhar com esses dois primeiros triângulos aqui. Então, eu tenho, né, que B', né, é proporcional a D'. Tá certo? Então, ó, esses dois ângulos aqui são iguais, então os catetos opostos aos ângulos são, né, proporcionais. E o BH, né, esse cateto adjacente aqui, é proporcional a HD, tá certo? Esse comprimentozinho aqui, ó, é 200, que é o comprimento, né, original entre B e D, menos X. E esse comprimento HD é o próprio X.
né? Então, aqui, ó, a gente calcula, né, o comprimento desse segmentozinho X aqui, tá certo? 73,7. Ok, pessoal? Né? Aí aqui vocês podem questionar, né? Ah, mas aqui, ó, eu tenho uma espécie de uma rotação aqui, né? E eu estou considerando o D e o D', né, na mesma posição horizontal aqui, né? Como se ele tivesse só se deslocado para baixo, como se ele não tivesse deslocado nada para esquerda aqui. Que, na verdade, né, ele desloca. Mas esse deslocamento, pessoal, é totalmente desprezível. Tá certo? Esse ângulozinho de rotação aqui vai ser, eu me dei o trabalho de calcular, vai ser algo em torno de 0,2 graus. Então, o deslocamento, né, horizontal do ponto D e do ponto B, tá certo? Eu posso desprezar tranquilamente, assim como o do ponto E. Então, vamos fazer essa consideração, vai ser desprezado, né, esse deslocamento horizontal que haveria, né, porque ocorre uma rotação aqui, né, e não só uma translação vertical. Tá entendido isso? Então, a gente está desprezando isso, tá? Porque realmente ele é muito pequeno, é desprezível. Agora, né, agora sim, com esse segmentozinho X, eu posso aplicar, né, semelhança de qualquer triângulo aqui, né, o desse maior com esse, ou desse com esse, enfim. E aí eu calculo, ó, o deslocamento do ponto E. E, obviamente, deslocamento para baixo. Né, pessoal? Tá ok, pessoal? E o deslocamento, ó, de novo, bem pequeno aí, né, de menos de 2 milímetros, né? Se a gente fosse pegar e relacionar com os comprimentos envolvidos, né, a gente vê que é pequeno. Tá? Tudo bem? Tudo sim, professor. Agora percebam, ó, se a gente for calcular a tensão atuante, por exemplo, na barra CD, só para a gente ter ordem de grandeza aí, né? A barra CD, ela tem área de 500, não, de 600, né? Então, ó, eu vou calcular aqui no MATCAD, vocês não vão ver, mas aí eu dou o valor para vocês. 90 quilonewtons, né, sobre, quanto mesmo? 600. Tá dando 150 megapascal. É uma boa tensão, né, pessoal? Um bom valor de tensão, certo? E isso aqui provocou, né, uma variação de comprimento de 0,3. Se eu fizer uma relação com o comprimento inicial, né, que é de 0,4, né, a gente tem a deformação específica. Poderíamos também calcular a deformação específica, né, dividindo, né, a tensão pelo modo de elasticidade, que é 200 GB. Daria a mesma coisa. Então, depois, né, para já ir praticando, amadurecendo essa ideia, né, das ordens de grandeza e essas relações entre tensão e deformação, né, eu peço para vocês calcularem, né, as tensões atuando, né, nas barras A, B e CD e as deformações também ocorridas, tá certo? Calculando tanto pela relação, né, entre tensão e deformação, quanto pela relação entre a variação de comprimento e o comprimento inicial de cada barra. Tudo bem? Ok? Dúvidas aqui? Não, né? Ok. Pessoal, tem muitos exercícios para serem resolvidos, né, nos livros textos. Vamos praticar. Tá? Pessoal, agora entramos em problemas com indeterminação estática, envolvendo, né, só carregamento axial por enquanto. Mas aí já dá para a gente trabalhar alguns conceitos aqui, né, que vocês já devem terem sido introduzidos a eles em mecânica geral, mas se foi o caso, vamos relembrar. Estruturas onde as reações nos apoios, né, não podem ser determinadas apenas por meio das equações de equilíbrio, como a gente tem feito até agora, né, são chamadas estruturas estaticamente indeterminadas, ou estruturas hiperestáticas. Por quê, pessoal? Por que hiperestática? A estrutura tem mais reações do que ela precisaria para ter equilíbrio.
tá certo? Isso é óbvio, né, pessoal, que dá mais estabilidade para a estrutura, né? Isso tende a reduzir os esforços que atuam na estrutura, né? Claro que os apoios redundantes não são colocados só para complicar mais o problema. É claro que eles têm uma função estrutural, né? Eles ajudam a estrutura, mas eles deixam o problema um pouco mais complicado. Então, para calcular as reações em problemas estaticamente indeterminados, além das equações de equilíbrio, que eu vou ter que seguir utilizando, eu tenho que usar condições de compatibilidade geométrica, tá certo? E aqui eu vou para o quadro, que eu acho que fica mais claro a gente demonstrar isso aqui, o passo a passo. Então, aqui, pessoal, né, temos o quê? A gente tinha essa representação aqui. Então, eu tenho uma barra, uma coluna aqui, né? Tá certo? Então, aqui, eu tenho um ponto intermediário aqui, né? Aqui eu estou chamando de A, né? Aí esse outro ponto aqui, né? Fincado aqui no solo, estou chamando de B. Esse ponto aqui de C tem uma força interna aplicada aqui, axial, tá? Eu tenho um comprimento total aqui, que eu estou chamando de L. Isso daqui eu estou chamando de LAC, né? E isso daqui estou chamando de LCB. Percebam, pessoal, se eu não tivesse, por exemplo, esse apoio aqui, se isso aqui tivesse só preso no teto, isso daqui, né, seria uma estrutura estável, né? Ela estaria em equilíbrio? Essa é a pergunta. Sim, né, pessoal? Tá certo? Ela estaria em equilíbrio. Aí o que é que eu teria? Teria uma reação aqui no ponto A que seria igual a P. Simples assim, né? A mesma coisa se eu tirasse isso daqui, ó. Se eu colocar só isso daqui, ó, fincado no solo, teria uma estrutura estável. Tanto que a gente vê os postes por aí, né? A gente não vê os postes caindo, né? E, de novo, né? Teria uma reação aqui, ó, igual a P e para cima, né? Teria um trecho aqui em compressão, obviamente. Quando eu coloco, pessoal, os dois apoios, é óbvio que os dois estão trabalhando, tá certo? Então, essa força P aqui, ela está sendo dividida entre os dois apoios. Tudo bem? Então, o que eu posso fazer aqui, né? Aí, vamos lá, vamos fazer o DCL dessa figura aqui. Vou tirar aqui a representação do engaste. Vou colocar a reação que teria aqui no solo, que é óbvio, né? Vai ser para cima, tá certo? Já que eu tenho a força que está atuando aqui é para baixo, né? Então, as duas reações, pessoal, eu posso arbitrar para cima, né? Então, aqui eu vou chamar de, só para concordar com o que ele fez aí, ó, FA e FB, tá certo? E aí, ó, quais são as equações de equilíbrio que eu tenho? Né? Eu tenho somatório de forças de momento, que não me ajudam, de forças na horizontal e de momento, que não me ajudam aqui, e tem a força, o somatório de forças na vertical. O somatório de forças na vertical, que é a única equação aqui de equilíbrio que vai me ajudar, né, só me dá aqui, para os sentidos que eu arbitrei, né, FA mais FB é igual a quê? Igual a P. Bom, então, as equações de equilíbrio, né, pessoal, não me dão, né, as reações que eu preciso, tá certo? FB e FA. Primeira coisa que eu preciso para resolver um problema, né? Aí o que é que eu falei para vocês, né? Além das equações de equilíbrio, para problemas estaticamente indeterminados, a gente tem que usar condições de compatibilidade geométrica, tá certo? E aí vai entrar um pouco da percepção, né? Que cada problema, né, vai me dar essas condições, né? Aqui não fica difícil, pessoal, a gente perceber que uma condição que eu posso fazer é que o deslocamento do ponto B em relação ao ponto A, tá certo, pessoal? Ele é quanto? Aqui. Deslocamento de B em relação a A. Ou deslocamento de A em relação a B. Poderia fazer também. 0. Aqui ele fez de A em relação a B. Vamos fazer igual. Tá certo? Só para a gente manter aqui.
para não ficar diferente do material. Seria 0, né? Por quê? O ponto B desloca alguma coisa? Não, né? Ele está ali fincado no solo. O ponto A também não, ele está engastado também. Agora é o seguinte, a informação de que o A não desloca e que o B não desloca não me diz muita coisa. Mas se eu faço o deslocamento relativo entre B e A, isso já pode ser útil para mim. É igual a 0, né? Quem falou aí está corretíssimo. Agora percebam, pessoal, entre A e B, eu tenho quantos trechos aqui a serem trabalhados? 2. 2 trechos, né? O trecho AC e o trecho CB, correto. Então, ó, isso daqui, pessoal, é a soma da variação de comprimento de 2 trechos. Ou seja, é delta de A em relação a C, mais o delta de C em relação a B. Tudo bem? E aí, olha só. Agora eu começo a abrir isso daqui, né? Então, aqui, né? Aí eu vou aqui para cima, tá certo? Para abrir isso aqui. A variação de comprimento do trecho AC, pessoal, é a força, né, interna que atua no trecho AC, tá certo? Vezes o comprimento AC sobre a área do trecho AC, ó, aqui a área é a mesma, mas vamos dizer que não seja, né, para a gente fazer algo mais genérico, né? E o módulo de elasticidade do trecho AC, tá certo? Vamos dizer que fosse tudo diferente aí entre os trechos, né? Mais F do trecho CB, L do trecho CB, sobre A do trecho CB, vezes E do trecho CB, igual a 0. Tudo bem? Então, ó, aqui, ó, eu preciso dos esforços internos, né, pessoal? Que atuam em cada trecho. Então, eu vou fazer isso por seccionamento, né? Então, ó, seccionando esse primeiro trecho aqui, o que temos? Fazendo pequenininho aqui, né? Eu vou ter, ó, o FA aqui para cima, né? E aí, como é que eu faço, né? Qual é a convenção para esforço axial, pessoal? Interno, né? Sempre no sentido de tracionar o trecho. Então, entre os pontos A e C, eu tenho isso aqui, ó. FAC para baixo, FA para cima. Então, FAC, pessoal, direto aqui, é igual a FA, né? Tudo bem? Então, ó, já posso substituir aqui, ó. FAC é igual a reação, a própria reação no ponto A. No trecho CB, aí, ó, posso trabalhar de baixo para cima. E aí eu vou fazer bem aqui, ó. Certo? Aí eu tenho FB, que é para cima, tá certo? E aí, qual é o sentido que eu trabalho? Sentido de tracionar. Essa é a minha convenção. Então, o FCB, né, pessoal, percebam que, ó, eu vou fazer aqui, as duas estão para cima. Então, o FCB é igual a menos FB. Concordam? Tá claro aqui, né, pessoal? As duas para cima, né? Quando eu fizer o somatório, né, igual a 0 e tal, fazer o jogo de sinal aqui. Então, ó, já substituo isso daqui, ó, por menos FB. Pronto. E aí, olha só, agora eu tenho, ó, isso daqui pode ser diferente, mas é tudo conhecido, tudo vai ser dado do problema, né? Eu vou saber a área de seção transversal, vou saber modo de elasticidade, vou saber o comprimento de cada trecho. Então, ó, eu tenho aqui agora duas equações para duas incógnitas. Agora, isso aqui é um problema que eu consigo, né, resolver. Não é isso, pessoal? Aqui, ó, eu tenho outra relação entre FA e FB, ou seja, FA, aqui, fazendo o caso geral, né, vai ser A, AC, E, AC, tá certo? Sobre a CB, vezes E, CB, aí L, CB,
sobre L AC FB. Né? Passando lá para o outro lado, dividindo o que tem que ser dividido. Então tá aqui, pessoal. Eu posso substituir isso daqui. Aqui, acho FB. E depois acho FA. Ou trabalho como quiser aí. Aí é claro, né, pessoal? Aqui nesse problema, por exemplo, eu tenho a mesma... vamos lá. Eu tenho a mesma área de seção transversal e o mesmo modo de elasticidade, que é o mesmo material. Aí eu só vou cortar isso daqui. Eu fiz a forma mais geral, né? E você vai simplificar quando for o caso. Né? Então aqui, ó, é só uma relação entre comprimentos. Então percebam, né, pessoal? Aí é algo intuitivo, né? Se o comprimento LCB, né, for maior do que o comprimento LAC, é claro que o FA vai ser maior do que o FB. Por quê? A força aplicada vai estar mais próxima do ponto A do que do ponto B. Né? Então, é claro, né, nesses casos onde tudo é igual, só depende da relação entre comprimentos, né, a reação maior vai ser, né, no ponto onde a força aplicada externa está mais próxima. Tudo bem? E está aqui, ó. Está descrito aqui. Entenderam, pessoal? Então, quando eu tiver um problema estaticamente indeterminado, não adianta forçar a barra. Eu vou ter que aplicar condições de compatibilidade geométrica além das equações de equilíbrio. Tudo bem? Dúvidas aí? Então, voltando aqui para a apresentação. A minha internet caiu, eu gostaria de saber por que FAC vezes LAC dividido pela área que era positivo, ficou negativo. FAC, onde é isso? Desculpe. Hã? Era negativo, ficou positivo? Onde é isso? Onde é isso? Ficou negativo. Ah, FAC. Isso aqui? Esse daqui? Não, o FCB. Não, aí. FCB. Né? Esse aqui, né? É. Então, porque aqui, ó, eu tinha que colocar o esforço interno no trecho CD. Calculei aqui o esforço interno no trecho CB, né, relacionando com a reação em B. Tá? E aqui, ó, eu concluo que o esforço interno no trecho CB, ele é menos FB. Entendi, tá? Professor. Entendi. Tá bom? Entendi. Ok. Tá? E aqui, né, tá, é o que está colocado aqui, tá certo? Aqui, ele já considerando, né, o modo de elasticidade, a área iguais, eu fiz uma coisa mais genérica. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então vamos resolver esse exercício aqui, tá certo? A gente aplicar esses conceitos novos aí. Então, de novo, vou dar um tempo para vocês pensarem aí na questão. Então, primeira coisa, né? Esse é um problema estaticamente indeterminado. Primeira coisa que vocês têm que entender tá certo? Por quê? Né? Percebam, se eu só tivesse o engaste, isso daqui seria uma estrutura estável. Se eu só tivesse o pino lá em cima, tá certo? A depender, né, das condições, eu não poderia considerar isso aqui uma estrutura estável, porque eu não teria condições só com esse ponto de apoio aqui, ó, com esse componente aqui pendurado, de garantir que eu não teria rotações. Aí isso aqui, se eu, por exemplo, não tivesse esse engaste, isso aqui seria o que a gente chama de problemas hipoestáticos, tá certo? Eu não posso garantir todas as condições de equilíbrio. É claro, né? Se eu só tenho aí o peso próprio ou forças na vertical, vai servir, tá certo? Mas eu não posso garantir todas as condições de equilíbrio, né? Então, quando isso acontece, o problema é hipoestático. Quando eu tenho exatamente o número de reações que eu preciso ter para garantir o equilíbrio, é um problema isoestático, estaticamente determinado. E quando eu tenho, né, problemas, né, com mais reações do que eu precisaria para manter o equilíbrio, eu tenho um problema hiperestático, um problema estaticamente indeterminado. Aqui é esse caso, né? O engaste já seria suficiente aqui no solo para manter isso em equilíbrio. Quando eu coloco mais um apoio aqui, eu torno isso um problema estaticamente indeterminado. E aí, só as equações de equilíbrio não são suficientes.
Então, vamos lá. Eu quero as reações aí em A e B, tá certo? Com a metodologia que a gente ensinou agora há pouco. Aí percebam aí, né? Com quantos trechos eu tenho que trabalhar, qual a condição de compatibilidade que eu vou aplicar, os esforços internos, usar os sinais direitinho, tá certo? Vamos lá. Sigam. Então, olha só. Já desenhei aqui, né? Só o DCL com as duas reações. Então, ó, as duas forças externas estão para baixo. Então, eu já posso admitir aqui que as duas reações estão para cima. Ah, professor, quando isso não acontecer, você arbitra o sentido que você quiser de novo para as reações. E aí, quando você é determinado, você vai ver se o sentido estava correto ou não. Não tem problema, tá certo? Não precisa acertar a priori os sentidos, não. Né? Aí é o seguinte, pessoal. Primeira coisa, né? Eu vou ter quantos trechos aqui para trabalhar? 3, professor. São 3 trechos para determinar esforços internos, mas para calcular variação de comprimento, são quantos trechos? 4? São 4, né? Perceberam bem aí, né? Que, assim, nesse trecho aqui, né? Entre D e K, eu tenho o mesmo esforço interno atuando, né? Por quê? Ó, eu tenho esforço aqui, eu não tenho esforço interno em C. Eu só vou ter aqui em K. Então, entre esses 2 pontos aqui, eu tenho só um esforço interno. Mas eles têm áreas de seção transversal diferentes. Então, eu tenho que trabalhar eles separados quando eu for trabalhar com as variações de comprimento. Então, olha só, pessoal, o que eu posso dizer aqui, com as minhas equações de equilíbrio, né? Aqui só o que vai me interessar é o somatório de forças na vertical, é que, pelos sentidos que eu arbitrei, RA mais RB é igual a soma dessas duas forças, né? 900 quilonewtons. Tá? Então, é só o que eu tenho das minhas equações de equilíbrio. Né? Então, avançando. Qual é a condição de compatibilidade geométrica que eu posso usar aqui? Né? Igual a gente fez na outra questão. O deslocamento de A em relação a B, né, vai ser igual a 0. Tá certo? E aí, né, já adiantei, quantos trechos eu tenho aqui para analisar entre A e B? 4 trechos, ou seja, variação de comprimento entre A e D, mais a variação de comprimento entre D e C, mais variação de comprimento entre C e K, mais variação de comprimento entre K e B. Tá bom? E aí, aqui abrindo mais ainda, né? Aqui eu tenho, ó, a força interna, né? Eu posso chamar de N aqui. N no trecho AD, certo? No trecho AD, vezes L, dividido por A, né? Pela área dessa barra AC, né? Que é uma só, vezes o modo de elasticidade, que aí é um só, é tudo aço, né? Mais NDC vezes L, ó. Os comprimentos, né, pessoal, são iguais, né? São 150 milímetros de cada trecho, né? Os comprimentos entre os pontos. Aqui, ó, NDC também é essa mesma área AC, né? Que foi dada aqui, 250. Mais, aí o CK, né? N entre C e K, que é a mesma coisa, né, pessoal? Esses dois esforços internos vão ser iguais, tá certo? Vezes L sobre A. Agora é CB, vezes o modo de elasticidade, mais o último trecho, NKB, vezes L, sobre a CB, vezes E. Então, olha só, isso aqui é igual a 0. Então, os termos comuns, né, pessoal, eu posso sair cortando. Já simplifica bastante o meu trabalho aí, né? Todos os comprimentos aí dos trechinhos são iguais e o mesmo material. Né? Então, isso daqui eu posso cortar.
as áreas todas eu tenho. O que eu preciso, então, são os esforços internos, né, de cada trecho. E aí, percebam, trabalhando aqui, ó, no trecho AD, né, o que temos? Reação aqui, ó, RA, né, e aí aqui, ó, NAD, né. Percebam, né, pessoal, o NAD é igual ao RA, não é isso? Trabalhando agora aqui, ó, no segundo trecho, né, entre D e K. Então, vamos ver o esforço interno, ó, que vai valer para esse trecho e para esse aqui. Tá? Vou fazer aqui do lado. Vai ficar no vídeo, né, mas deixa eu colocar aqui para não... NAC, né, aqui RA. Aqui, por equilíbrio, NAC igual a RA. Igual a RA. No segundo trecho... Oi. Para a gente escolher os trechos a que se trabalhar, tem que só considerar as forças, caso desconsidere a mudança de área, aí... Quando eu vou determinar os esforços internos, sim, né? Agora, aqui não, tá certo? Quando eu vou determinar os esforços internos, só me importa em que pontos atuam esforços. E aí, entre cada ponto que tem esforços atuantes, eu faço um seccionamento, né? Mas aqui, perceba, né? Apesar de aqui ser o mesmo trecho, ó, então, aqui, né, na verdade, ter o mesmo esforço interno, eu tenho áreas diferentes. Então, na fórmula da variação de comprimento, eu vou ter que trabalhar com 2 trechos separados, né? Então, aqui, ó, eu tenho, aqui 300 no ponto D, tá certo? Aqui é o RA de novo, que eu ainda não tenho, que eu quero determinar, né? E aqui, ó, num trecho qualquer, que eu vou dizer aqui, vou chamar de NDK, né, que já compreende, né? NDC e NCK vão ser iguais aqui. O que eu vou ter, pessoal? NDK, né, fazendo o somatório aí, ó, estabelecendo, usando a convenção correta, né, que é sempre no sentido de tracionar, vai ficar NDK igual a RA menos 300 kN. Percebam aí. Tá certo? E isso aqui, ó, o NDK é igual a NDC, que é igual ao NCK. Tá certo? Isso aqui vai ser válido para esses 2 trechos. E temos o último trecho, né, pessoal? Que eu vou fazer aqui, ó, embaixo, né? Que é... Opa, aí é um pouco maior a área, né? Que é o trecho NKB. Né? Trecho NKB. Que eu tenho, ó, aqui eu seccionei, né? Estou trabalhando agora de baixo para cima. Aqui, RB. A convenção, né, pessoal, do esforço interno, ó, NCB, no sentido de tracionar aqui. Quando eu fizer o equilíbrio, eu vou saber que o NCB é igual a menos RB. Tá certo? Pelos sentidos que eu arbitrei aí. Tudo bem? Sem problema, né? E aí, ó, pessoal, eu substituo aqui. Tá? Eu substituo aqui. Né? Aí, vamos lá, vou desenvolver aqui embaixo. Então, o NAD é o próprio RA. RA sobre área do trecho AC. Depois eu substituo, eu tenho isso já. Mais, aí vamos lá. Aqui, né? Eu já posso juntar, né, esses trechos aqui, porque a força é comum. Então, ó, RA menos 300 kilonewtons vezes, aí, ó, 1 sobre área AC mais 1 sobre área CB, né? Juntando esses 2 trechos aqui, tendo a força como um termo comum, né? Mais, aí aqui, ó, é menos RB, então já coloco aqui menos RB, né, sobre a área
CB igual a 0. Aí, pessoal, o que eu posso fazer aqui? Substituir esse RB por 900 menos RA. Aí percebam que eu só vou ter como incógnita aqui RA. Tudo bem? Então, ó, eu vou deixar para vocês, né, concluírem, tá certo? As contas. Como é, professor? Substituir RB pelo quê? Qual é a outra equação que eu tenho relacionando RB e RA? Eu não estou enxergando, professor. Tá muito... não, é a internet. Você não está enxergando isso daqui? Ah, tá. Não, tá quadriculado. Pelas equações de equilíbrio... RA, RB igual a 900, né? Não é? RA mais RB é igual a 900, não é isso? As equações de equilíbrio me deram isso aqui. Não foi isso? E aí eu preciso, ó, como eu tenho duas incógnitas, eu preciso de mais uma equação. Né? Só essa aqui não resolve a minha vida. Agora eu tenho uma segunda equação. Então eu tenho um sistema com duas equações e duas incógnitas. Então, aí você resolve do jeito que você quiser. Pode ser por substituição de RA ou de RB, né? Aqui foi um exemplo, né? Eu posso substituir esse RB por essa relação aqui, né? RB, ó, passo o RA para lá, 900 menos RA. E aí, nessa equação, só teria como incógnita o RA. Aí, né, pessoal, é puro algebrismo aí, contas, né? E aí eu vou deixar para vocês fazerem, tá certo? Mas eu já joguei isso aqui no MatCAD e deu... Aí eu já coloco o resultado aqui, para vocês se 323,1 quilonewtons é o RA. Então, o RB, né? É só fazer aquela continha ali, dá 576,9. Tá certo? Ou 323 e 577, né? Se quiser arredondar, não tem problema nenhum. Então, claro, né, pessoal? Olha só. A força maior está mais próxima aqui do B. Tá certo? Então, como a gente falou, né? Agora, claro, também eu tinha uma relação de áreas aqui para seguir, óbvio, né? Que interessaria também. Né? Mas eu tenho aqui uma reação maior em B, tá certo? Do que em A. Tudo bem, pessoal? Então, não tem muita dificuldade aí para trabalhar com problemas estaticamente indeterminados. Tá certo? Aí é o seguinte, na próxima aula a gente volta, aí sim terminamos o conteúdo, tá certo? Falando em problemas com variação de temperatura. Vamos ver também que é bem simples trabalhar com esses problemas, ainda mais depois de ter entendido aqui a questão da compatibilidade geométrica, que a gente vai usar esse tipo de condição também, né, quando a gente trabalhar com problemas envolvendo variações de temperatura. Tudo bem? Dúvidas aí? Algum ponto aí para ser colocado? Professor, Diga. O Anderson pediu para o senhor explicar os esforços em AC. Em AC? Isso. Vamos lá, deixa eu voltar lá. É o seguinte, o que eu estou dizendo eu poderia fazer o seguinte, trabalhar aqui, por exemplo, aqui eu seccionei já num ponto aqui embaixo. Eu poderia fazer, ó, aqui, num ponto aqui, ou num ponto já mais aqui para baixo. Mas o que você tem que entender é o seguinte, entre os trechos D e K, atua o mesmo esforço interno. Tá certo? Não tem diferença. Então tá aqui, ó. Por exemplo, vamos lá. Vamos dizer que eu quisesse fazer isso aqui, ó. Não vou entrar ainda na área CK, ou na área CB, tá certo? Vou fazer isso daqui. Então, esse daqui é o trecho, por exemplo, NDC. Tá certo? Vamos dizer que eu vou trabalhar aqui, ó, entre os pontos D e C. Tá? Percebam, ó, o NDC, quando eu fizer a conta aqui, Anderson, aplicar, né, o equilíbrio, NDC vai ser igual, né, a RA menos 300. Não vai? Né? Quando eu abrir aqui, ó, como é que ficaria, né? Ficaria, o RA está para cima, então, RA menos 300 menos NDC igual a 0.
fazendo o jogo de sinal, passa para lá o que é positivo e tal, isola o NDC, eu vou ter isso daqui. Tá certo? Exatamente o que eu tenho aqui, ó. Tá? Exatamente o que eu tenho aqui. A única coisa que eu fiz foi, né, eu seccionei mais aqui embaixo, tá certo? Mas tanto faz, eu posso seccionar em qualquer ponto entre D e K. O que eu quero que você entenda é que entre esses dois pontos atua o mesmo esforço interno. Mas aqui, ó, na análise das variações de comprimento, eu tenho que separar esses dois trechos e analisar separadamente, por quê? Apesar de terem o mesmo esforço interno, eles têm áreas de seção transversal diferentes. Então, aqui eu não posso, né, trabalhar como se fosse um trecho só. Tudo bem? Para análise de força, sim. Né? O seccionamento, quantos trechos eu trabalho para determinar esforços internos? Vai depender, né, de quantos pontos eu tenho com esforços atuando ali. E aqui, ó, com quantos trechos eu vou trabalhar para determinar variações de comprimento? Vai depender de quantos trechos eu tenho, ou com áreas diferentes, ou com material diferente, ou com força diferente, ou com comprimento diferente. Se eu tiver qualquer uma dessas características diferentes, né, de um trecho para outro, eu tenho que trabalhar com eles separados. Ficou, era isso, Anderson? Ficou claro? Ele disse que sim, professor, no chat. Ótimo. Beleza. Siga assim, Anderson. Não se acanhe, não. Né? É para tirar dúvida mesmo. Tá? Tudo bem, pessoal? Algo mais? Alguém mais tem alguma dúvida aí? Alguma questão? Tem uma questão. Por exemplo, na prática, qual seria um exemplo prático que a gente vai encontrar um exemplo assim, estaticamente indeterminado? Imagina Porque sei lá, um pilar, por exemplo. Esse exemplo aí eu acho difícil a gente encontrar na prática, né? Esse exemplo, não, isso aqui é um esquemático, né, cara? Isso aqui é um esquemático. Mas se você imaginar, por exemplo, um pilar, vamos lá. Vamos imaginar uma coluna, tá certo? Que esteja engastada, por exemplo, no teto e no solo, tá certo? Você consegue pensar em alguns prédios, né, com esses pilares. Se você for analisar essa coluna, se encaixa em um problema muito parecido com isso. É claro, aqui tinha um pino lá em cima. Aí, no caso, seriam 2 engastes, tá certo? Eu vou ter muitos problemas na prática, né, estaticamente indeterminados, tá certo? Seja só com esforço axial, tá certo? Mas principalmente, tá, com flexão. Por exemplo, se você pensar em pontes, né? Uma ponte, né, para eu ter equilíbrio naquela ponte, eu só precisaria ter um apoio em cada extremidade. Um apoio de um lado restringindo o movimento vertical e horizontal e um apoio no outro lado restringindo o movimento vertical. Né? Seria uma viga simples aí, simplesmente apoiada, tá certo? Com apoio simples. Agora é óbvio, você não vai ver ponte assim, né? Quanto maior o vão, maiores os esforços, maiores as tensões e esse negócio vai cair. Então você coloca vários apoios ali intermediários, tá certo? Para reduzir os vãos e reduzir os esforços. Agora é aquele negócio, né? Você vê uns projetos invocados aí de engenharia com vãos cada vez maiores, né? E aí o cara tem que fazer um cálculo bem feito. Tá? Mas são muitos exemplos na prática de problemas estaticamente indeterminados. Tá certo, Elner? Entendi, professor. Obrigado. Ok, mas, assim, só já adiantando, né? Problemas estaticamente indeterminados com flexão, as equações de compatibilidade vêm de uma análise de deflexão. E deflexão a gente só vai ver em Maxwell 2. Então, análise estaticamente indeterminada com flexão, a gente só vai ver em Maxwell 2. Mas, no próximo capítulo é torção. A gente vai ver problemas estaticamente indeterminados com torção. Ok, pessoal. Então, né, para quem segue aí, uma boa Semana Santa, tá certo? Para todo mundo,
tá? Quem for de rezar, reze, porque o país está precisando, tá? Agradeço aí a atenção e, a princípio, até terça-feira. Eu imagino que amanhã, né, Andrei e o Eric, amanhã vocês não precisam abrir aqui na sala, tá certo? Amanhã é feriado, né, e, enfim, não tem essa necessidade, e as dúvidas que permanecerem, a gente pode tirar na semana que vem mesmo, tá certo? Na aula de terça. Tá ok, professor. Tudo bem, professor. Ok, pessoal. Valeu, professor. Obrigado. Bom feriado aí. A todos. Bom feriado, pessoal. Tchau, professor. Valeu, professor. Bom feriado para o senhor também. Valeu, professor.